Olá, minha gente. Gostei muito das últimas declarações do Lula e do Haddad a respeito da Petrobras. Os dois disseram: a Petrobras é do Brasil, o petróleo é nosso e a Petrobras deve alavancar o desenvolvimento do país. Bonito, porreta. Eu acho que isso colaborou para a elevação da consciência popular a respeito do que é a Petrobras, o negócio de petróleo no mundo e a importância da Petrobras investindo no Brasil. Mas a realidade não é bem essa. Nós assumimos o governo e, durante o nosso governo, o campo de Albacora, grande campo de petróleo, foi vendido. O Lula pôs o Prates calou a boca, admitiu, ajudou e Albacora foi vendido. Daí nomearam alguns representantes do governo no Conselho de Administração que não foram, na minha opinião, os melhores. Eu gostaria de ver o Hildo Salve, o Estrela, essa gente que tem a alma do Brasil no sangue. Mas, de qualquer forma, o Conselho decidiu que a próxima distribuição de dividendos teria uma medida contingencial de 50%. Isso significava o quê? Não que a metade dos lucros seriam utilizados em investimento, a Petrobras está proibida disso, mas que os lucros distribuídos seriam apenas 50% dos lucros auferidos pela Petrobras. Ainda no nosso governo, com o Prates no começo, mesmo na linha da venda de Albacora, nós distribuímos mais de 200 bilhões de reais de dividendo. Foi no governo do Lula, no nosso governo, da Frente da Esperança, minha gente. Eu me suporto aqui numa declaração, num exame do Estrela, que é o descobridor e o operador do pré-sal, que conseguiu esta façanha única no mundo de passar a camada do pré-sal em profundezas enormes e retirar petróleo, que transformou o Brasil num dos maiores, das maiores jazidas de petróleo do mundo. Se é que não é a maior, né? O Estrela disse o seguinte: as ações da Petrobras foram vendidas no governo do Fernando Henrique, que quebrou o monopólio, e no governo do Lula também, com o Gabrielli, com um grande barulho. Então o pessoal diz: a Petrobras é do Brasil. Não é bem assim. 67 e pouco por cento das ações da Petrobras estão no mercado e uma boa parte na Bolsa de Nova York. Nós temos 30 e poucos por cento das ações ordinárias, que têm direito a voto. Mas a Petrobras, na época do Temer e do Bolsonaro, fez reformas estatutárias importantíssimas. O Estrela nos diz com toda clareza: a Petrobras hoje é coordenada, mandada por fundos de investimento. Ela é um fundo de investimento do capital no Brasil, que se apropriou do petróleo e vende a preços absurdos internamente, sangrando a nossa população e impedindo o nosso desenvolvimento. Aí o Lula e a Haddad estão certos. Mas quem manda na Petrobras é o BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo. Então a gente tem que entender isso. O Lula está tentando negociar com o capital financeiro. Ele está fazendo isso na Vale do Rio Doce. Ainda soube hoje que um dos membros do Conselho de Administração se demitiu pela interferência do governo do Estado. Imagina o presidente da República interferindo no Brasil, no destino dos brasileiros que está sendo robados por esse domínio absoluto do capital financeiro. É uma loucura. Então, para fazer o que o Lula disse que quer fazer com os 50% dos lucros financeiros em reserva de contingência utilizados em investimentos para a Petrobras e para o Brasil, ele tinha que mudar o estatuto da Petrobras. É impossível isso? Fala com o Berkovitz, ou faz uma medida provisória, depois de ocupar uma rede nacional e esclarecer ao Brasil o que está acontecendo. Não adianta sair por aí dizendo: nós
queremos que agora 50% sejam destinados ao investimento. E eu pergunto, por que 50%? Se nesse momento de dificuldade do país e do nosso governo, o Lula podia seguir a lei das sociedades anônimas e distribuir 25% dos lucros e investir 75%. Mas tem que acabar com o que transforma a Petrobras numa corporação submetida aos fundos de investimento, aos Black Rocks da vida. Então, que isso fique bem claro. Gostei das declarações do Haddad e do Lula, mas elas só seriam verdadeiras se nós não tivéssemos vendido a Albacora e se nós não tivéssemos permitido a distribuição de mais de 200 bilhões de reais de lucro. Lucro aurido com a venda de patrimônio da empresa, de refinarias e de campos de petróleo. Isso foi no nosso governo. Então, parece que a colocação do Prates lá não foi exatamente uma colocação a favor do Brasil, mas foi claramente uma convocação que daria sustentação ao liberalismo do mercado, o que é uma bobagem monumental. O Lula devia ir para uma rede nacional, dizer isso que eu estou dizendo a vocês, com números exatos, e mandar para o Congresso Nacional uma medida provisória. Vocês acham a medida provisória para salvar o Brasil, para devolver o petróleo aos brasileiros, não seria votada pelos parlamentares, pelos senadores e pelos deputados federais? Eu acho que seria. E eu estou aqui. O Lula diz que tem 3 pessoas que ele recebe críticas sem reclamar, que é o Ciro Gomes, que vale muito mais que os 3,5% de votos que fez, já foi ministro do Lula, o Mário Covas, que já morreu, e o Roberto Requião. Ele disse que eu já bati muito no governo dele. Não é verdade, Lula. Eu critiquei a política econômica. Eu critiquei o Meirelles. Mas te apoiei em todas as suas eleições, bem-sucedidas ou tentativas de chegar à presidência da República. Porque sempre achei que no quadro brasileiro, sem a menor sombra de dúvida, você, com seu passado, a sua experiência de vida, seria o mais importante. Se chegar aos seus ouvidos, a sua visão, essa minha intervenção aqui no Twitter, no Facebook e no YouTube, tome uma providência, sacuda esse Brasil. Eu, por exemplo, gostaria da Petrobras absolutamente privatizada. Perdão, absolutamente estatizada. Já o Estrela acha que bastaria, para dar um começo disso, que ela fosse colocada na situação que estava em 2015, com o governo tendo poder de utilizar o petróleo, remunerar adequadamente os investidores, mas não deixar o país ser roubado. Valeu, companheiro Lula. Um abração do Requião.